Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou nutricionista e doutora em saúde e nesse vídeo a gente vai falar sobre diverticulite. Você já ouviu falar desse nome? Você conhece alguém que tem divertículos no intestino, que recebeu esse diagnóstico, mas não sabe como se alimentar para tratar esse problema? Então, se esse assunto te interessa, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no meu canal do YouTube e ativa o sininho para você sempre ser avisado quando eu postar um vídeo novo aqui no meu canal. Diverticulite é a inflamação de pequenas bolsinhas que são chamadas de divertículos e que podem se formar no nosso intestino, na parede do nosso intestino, mais especificamente no cólon, que é essa parte final do nosso intestino. Mas o que causa, né? O que leva à formação desses divertículos? Nós temos algumas causas que já são estudadas e é o que essa revisão sistemática que eu estou mostrando aqui embaixo responde para a gente. Então, por exemplo, o hábito de fumar, o consumo excessivo de carne vermelha na semana, o alcoolismo, uma ingestão muito alta de cafeína, um baixo consumo de fibras, sedentarismo, obesidade, desregulação do funcionamento intestinal, por exemplo, quem sofre há anos já com intestino preso, quem usa frequentemente alguns medicamentos como o ibuprofeno, a nimesulida e o diclofenaco. Então, se você tem um estilo de vida onde você adota alguns desses hábitos, algum desses fatores de risco, ou você adota mais do que algum desses fatores no seu dia a dia, saiba que você tem uma propensão, né, para desenvolver divertículos no seu intestino e também para ter ali a diverticulite. Então, pessoal, é muito importante que, primeiro de tudo, a gente diferencie o que é diverticulose de diverticulite, tá? Então, a diverticulose significa que você tem, né, que você desenvolveu divertículos na parede do seu intestino. Muitas pessoas têm esses divertículos, têm essas bolsinhas ali no seu intestino, mas nem sabem que tem, porque na maioria dos casos, os pacientes vão ser assintomáticos, não vão sentir nada, né? Tem aqueles casos que alguns sintomas vêm associados, mas na maioria dos casos são assintomáticos, né? Quando que a pessoa passa a sentir algo? Quando ela desenvolve uma diverticulite, que é essa inflamação ou essa infecção desses divertículos. Então, a pessoa passa a ter muita dor abdominal, cólicas, ela passa a ter um funcionamento do intestino bem desregulado, então, por exemplo, passa a ter crises de diarreia, né, e sente muita dor, tá? Fora o processo de inflamação, a pessoa tem febres, e aí vai se descobrir que ela tem esses divertículos no intestino e que esses divertículos estão inflamados ou até mesmo infeccionados, que é esse processo ali de diverticulite. Então, a diverticulite, ela é um quadro temporário, tá? É um quadro agudo, por isso que se fala muito de diverticulite aguda. E esse quadro de diverticulite, ele precisa ser tratado com antibióticos e com uma alimentação bem específica. Então, se você recebeu o diagnóstico de diverticulose, que é essa condição ali que pode, né, evoluir para uma diverticulite, então no caso da diverticulose, você tem essas bolsinhas, tem esses divertículos ali na parede do seu intestino, como que deve ser a sua alimentação para evitar uma diverticulite, né, para evitar a piora desse quadro ali de diverticulose. O primeiro ponto muito importante relacionado à alimentação é o consumo de fibras. Então, quanto maior é o seu consumo de fibras no seu dia, menor vai ser o seu risco de ter a inflamação desses divertículos, menor vai ser o seu risco de desenvolver uma diverticulite. Quanto que a gente precisa ingerir de fibras no nosso dia? Para mulheres, existe uma recomendação na literatura
que é de 25 gramas por dia ou mais, e para homens ali pelo menos 26, 29 gramas de fibras por dia. Então, quanto mais você incluir no seu dia a dia frutas, vegetais, legumes, sempre que possível consumir esses legumes com a casca, cereais como a aveia, sementes como de chia, de linhaça e o farelo de psyllium, que é uma fibra bem interessante para você que tem diverticulose, mas você estará contribuindo com a prevenção desse problema que é a diverticulite, tá? Então, por exemplo, se no seu café da manhã você tem o hábito de consumir uma fruta, uma banana, por exemplo, você pode passar a amassar essa banana com um garfo e misturar com uma aveia, né, ou com o farelo de psyllium. Na hora do seu lanche da tarde, você tem o hábito de tomar um iogurte. Em vez de tomar somente o iogurte, que tal misturar esse iogurte com algumas sementes, como de chia ou de linhaça? Você vai passar a consumir 3 porções de frutas no seu dia, frutas diferentes, tá? Então, mesclare os tipos de frutas que você consome no seu dia a dia. Se você não tem o hábito de consumir folhosos, legumes, vegetais no seu jantar, priorize pelo menos consumir essas verduras, né, esses legumes, essas hortaliças na hora do seu almoço. Então, tudo isso vai contribuindo para você aumentar ali o seu consumo de fibras. Ao invés de você consumir aquele arroz branco, passe a consumir o arroz integral. Eu tenho vontade de comer um macarrão. Que tal comprar aquele macarrão que é integral, né? Então, tudo é um processo, pessoal, que envolve a criação de hábitos. E esses alimentos diferentes, eles vão contribuir com esse aumento do seu consumo de fibras que você precisa ter durante o seu dia ali na sua alimentação. Mas o que é muito importante a gente destacar aqui é que ao mesmo tempo que a gente aumenta o nosso consumo de fibras, a gente precisa aumentar a nossa ingestão de água, né? Porque senão essa fibra vai chegar lá no seu intestino e vai fazer um efeito totalmente contrário. Ela vai virar uma pedra, ela vai tornar o seu intestino constipado, deixar você com o intestino preso. E isso não é nada interessante para quem tem ali divertículos no intestino, né? Isso é tão importante, pessoal, porque essas bolsinhas, né, esses divertículos, eles podem inflamar caso as fezes acabem entrando neles e obstruindo eles. Ou seja, quanto mais você tiver ali o seu intestino preso, né, constipado, mais essas fezes ficam paradas ali dentro desse órgão e maior é a chance de inflamar esses divertículos, provocando uma diverticulite. E quanto de água que eu preciso ingerir durante o meu dia? O interessante é sempre pelo menos de 2 a 3 litros de água por dia. Se você não tem o hábito de consumir, né, de ingerir bastante água, você precisa estipular metas para que você vá aumentando aos poucos. Esse é um processo gradual, pessoal. Então, aumentar aos poucos a sua ingestão de água. Se você toma 2 copos de água somente pela manhã, estipule uma meta de aumentar para 3 copos de manhã, 3 copos à tarde e 3 copos à noite. Então, estipule metas, coloque o despertador para lembrar você que você precisa consumir, né, ingerir água de tempos em tempos ali durante o seu dia. Compre uma garrafa de água que caiba ali pelo menos 500, 800 ml de água e leve essa garrafa para o seu trabalho. Deixe ao lado na sua mesa ali de escritório para você ir criando esse hábito de ingerir mais água, de golinho em golinho. Quando você vê, você estará ingerindo essa dose que é de pelo menos 2 litros por dia. Então, não pode aumentar o consumo de água, aumentar o consumo de fibras, perdão, mas esquecer da água. E é claro, quando a gente fala de funcionamento intestinal, o terceiro pilar que é muito importante para que seu intestino funcione adequadamente é a prática de exercícios físicos de forma regular. Então, o sedentarismo, a gente viu lá atrás, né, que é um fator de risco para você ter a diverticulite. O sedentarismo, ele acaba
aumentando a sua propensão para ter a inflamação desses divertículos, porque quanto mais sedentário você for, menos o seu intestino vai funcionar adequadamente, mais essas fezes vão ficar paradas por mais tempo no seu intestino, fermentando. Isso vai levar à proliferação de bactérias que são patogênicas e isso pode levar a uma infecção dos seus divertículos, que nada mais é do que o processo de diverticulite. Então, da mesma forma da água que eu exemplifiquei antes, se você é uma pessoa sedentária, você vai começar incluindo aos poucos esse exercício físico na sua rotina diária, tá? Na sua rotina semanal. Comece incluindo uma vez por semana uma caminhada ou uma vez por semana indo em uma academia de sua preferência, fazendo uma atividade física de sua preferência. Gradualmente aumente para 2, 3 dias da semana, pelo menos, de atividade física, tá, pessoal? Então, são os 3 pilares muito importantes ali para evitar o problema de diverticulite. Outro ponto muito importante é que até algum tempo atrás se falava muito que era necessário evitar o consumo de sementes, grãos, né, para quem tinha o problema ali de divertículos no intestino. Então, acreditava-se que não era permitido consumir sementes, grãos como nozes, castanhas, todas as sementes que eu citei anteriormente, até mesmo alimentos que contêm sementes como tomate, uva, milho, até pipoca, né? Acreditava-se que esses alimentos iriam aumentar o risco de se ter uma diverticulite. Mas o que se sabe é que isso não é verdade, né? Você que tem divertículos no seu intestino, você pode sim consumir essas sementes, esses grãos, porque isso vai contribuir com o aumento do consumo de fibras no seu dia a dia e vai ser bem importante ali para o funcionamento do seu intestino. Além disso, pessoal, vale a pena destacar que quem recebe o diagnóstico, né, ali de diverticulose, então você sabe que você tem divertículos na parede do seu intestino. Alguns estudos vêm investigando o uso de alguns probióticos para prevenir o problema de diverticulite. Então, esses estudos que você está vendo aqui embaixo, eles identificaram que a suplementação com lactobacilos, que é um tipo de probiótico, né, ajuda a manter os pacientes que têm diverticulose em remissão e também podem contribuir reduzindo ali sintomas de dor abdominal, distensão abdominal, que são alguns sintomas que esses pacientes com diverticulose podem sentir em alguns momentos. Inclusive, alguns tipos específicos de probióticos, né, como esses que você está vendo escrito aqui embaixo, são probióticos que podem contribuir muito com o controle destes sintomas indesejáveis, que é a distensão abdominal, a dor abdominal, e eles podem também melhorar o funcionamento do seu intestino. Só que esses estudos que foram conduzidos até o momento são trabalhos um pouco limitados, ou seja, a gente sabe que são necessários mais trabalhos mais extensos, que durem por mais tempo, trabalhos que sejam melhores conduzidos para se chegar numa recomendação com uma evidência científica forte de que probióticos devem fazer parte ali do tratamento da doença diverticular e para prevenir a diverticulite. Então, cada caso é um caso, né? Você precisa conversar com o profissional que te acompanha para verificar se é interessante ou não, nesse momento do tratamento, incluir algum tipo de probiótico ali na sua rotina. Então, pessoal, quem tem divertículos no intestino pode comer de tudo, tá? Mas deve priorizar uma alimentação mais saudável. Então, alimentos menos industrializados, menos inflamatórios. Então, aqui entra, além de todos aqueles que eu já citei, vão entrar as proteínas magras, como peixes, ovos, cozidos ou mexidos, o frango, os temperos que são naturais, evitar aquelas frituras, evitar a adição de uma grande quantidade de óleo no preparo dos alimentos,
quando você preparar a sua refeição em casa, você vai optar por aquele azeite de oliva extra virgem, colocar um fiozinho desse azeite de oliva na hora de preparar os alimentos, até porque os alimentos eles já contêm a sua gordura própria, então a gente não precisa adicionar muito mais azeite ali na hora desse preparo, né? Você vai optar por castanhas, nozes, frutas, legumes, folhosos, grãos como lentilha, grão de bico, o próprio feijão, né? Se você tem uma sensibilidade, quando você consome feijão, você não passa bem, você pode diminuir a quantidade de vezes que você consome esses grãos na sua semana e deixar esses grãos mais tempo de remolho, né? Antes de colocar eles ali para cozinhar, tá? Você vai optar por alimentos mais integrais, como o arroz integral, o macarrão integral. Tudo isso vai contribuir com o aumento daquela ingestão de fibras que você sabe que é muito importante para o seu tratamento. E é claro, né? Sempre lembrando, você não precisa adotar todos esses alimentos de uma vez só. Você pode ir incluindo aos poucos, né? Um ou outro alimento, assim como a sua mudança no total de estilo de vida, que deve ocorrer de forma gradual para que você consiga aderir de forma adequada todos esses hábitos novos que vão te ajudar a ter mais saúde e também prevenir o problema ali de diverticulite. Agora, a gente poderia pensar o contrário, né? Aquela pessoa que descobriu que está com diverticulite, recebeu esse diagnóstico. Como que essa pessoa precisa se alimentar? Pessoal, no caso da diverticulite, né, a pessoa precisa diminuir o trabalho do seu trato digestivo, evitar a grande formação de fezes lá no intestino, evitar o processo de fermentação intestinal. Então, no caso de diverticulite, é bem importante a gente entender qual que é o grau de comprometimento da sua diverticulite. Alguns pacientes vão receber indicação para permanecer em jejum, porque são pacientes que vão realizar algum procedimento cirúrgico, então eles precisam manter o seu trato digestivo em jejum. Outros pacientes vão acabar recebendo a recomendação de dieta parenteral, porque eles não podem utilizar ali o seu trato digestivo. E no caso daquele paciente que recebeu uma orientação, né, de consumir alimentos via oral, vai ser bem importante adotar uma alimentação mais leve, com alimentos que são de fácil digestão. Por exemplo, você vai optar por alimentos mais pastosos, bem amassados, bem cozidos, desfiados, picados. A sua dieta, sua alimentação vai ser pobre em fibras. Nesse momento em que você está com a diverticulite aguda, você vai ingerir muito líquido e, é claro, associar tudo isso, né, ao uso de medicamentos, de antibióticos específicos. Então, nessa fase de crise ali da diverticulite, você vai optar, por exemplo, pela batata inglesa sem a casca, cozida, bem amassadinha com um garfo, o arroz branco, que aí tem menos fibras, bem cozido, bem molinho, aqueles legumes sem a casca e sem as sementes, bem cozidos, o peito de frango cozido, desfiado, ou aquela carne de peixe que foi bem cozida, que vem quase se desmanchando, bem amassadinha, frutas como banana amassada, a pera sem a casca, você pode inclusive cozinhar essa pera, o melão, a maçã sem a casca. Então tem várias opções ali de alimentos que você pode incluir na sua rotina durante esse momento em que você estiver com a crise da diverticulite. E no momento que você sair desta fase aguda da diverticulite, você pode continuar, né, seguindo aquelas orientações de alimentação que eu citei na primeira parte desse vídeo. Até porque, lembrando, não é porque você saiu dessa fase de crise de diverticulite que você deixa de ter divertículos no seu intestino. Eles ainda continuam lá dentro desse órgão. Então, você precisa continuar cuidando da sua alimentação e do seu estilo de vida.
Pessoal, me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou desse vídeo, se você ficou com alguma dúvida, se você sofre desse problema, né, de diverticulose, ou se você já passou por algum problema como a diverticulite, como que você se alimentou. E aí, essas orientações foram importantes para você? Se você gostou desse vídeo, curte ele, se inscreve aqui no meu canal do YouTube porque você é muito bem-vindo aqui na minha comunidade e até o próximo vídeo. E para você que me acompanhou até o final desse vídeo, você sabia que eu tenho um e-book que te ensina como combater a bactéria H. pylori? Se você sofre de contaminação por ela no estômago ou conhece alguém que tem esse problema, saiba que eu desenvolvi um material que vai te ensinar passo a passo como se alimentar, quais chás e suplementos você deve tomar, quais são os exames importantes que você deve acompanhar no seu corpo e o que você deve evitar para tratar o seu estômago contra essa bactéria. O link com esse material está aqui embaixo, no início dos comentários desse vídeo. É só clicar.